Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos as 12 derivadas mais importantes. Antes disso, um recado. Você já pode entrar no nosso site, o todaamatemática.com.br. Clicando na aba Arquivos, você terá acesso a um PDF. Esse PDF justamente traz aqui as derivadas que aparecem em um primeiro curso de cálculo. Depois é assim, ó. Você pode manter a rotina de visitar o site uma vez por semana, porque esse é mais ou menos o prazo com o qual eu vou ficar colocando novos materiais. Resumos, formulários, arquivos históricos, coisas nesse estilo. Então, nesta aula, eu vou falar sobre esse PDF que eu postei. É assim, ó. Vou lembrar rapidamente o que é a derivada de uma função em um ponto. Aqui está a minha função. Eu vou escolher um ponto ali. Esse ponto tem abscissa x0. Traço a reta tangente ao gráfico da função f naquele ponto. A derivada da função naquele ponto P que tem abscissa x0 é isso daqui, ó. Eu vou traçar essa horizontal, essa vertical. Tenho aqui o ângulo alfa. A derivada é a tangente desse ângulo alfa. Ou seja, ela é o coeficiente angular dessa reta tangente. E se espera que um aluno de cálculo saiba as derivadas de algumas funções. Eu vou falar primeiro as 6 mais importantes e depois outras 6. Então, aquelas que são fundamentais. Você tem que saber que se a função é uma constante, a sua derivada é zero. Tem que saber que se eu estiver trabalhando com x elevado a n, a sua derivada é nx elevado a n menos 1. Aqui foram duas. Tem que saber que se a função for e elevado a x, a sua derivada é o próprio e elevado a x. Tem que saber que se a função for ln de x, a sua derivada é 1 sobre x. Se eu estiver falando da função seno, a sua derivada é o cosseno. E se eu estiver falando do cosseno, a sua derivada é o menos seno de x. Tá, aí tem aquelas 6 que, se você for aluno de cálculo, obrigatoriamente tem que saber isso daí. Agora eu vou falar outras 6, que também são importantes, mas digamos um pouco mais para baixo em nível de importância. Vou começar generalizando essas daqui. De maneira mais geral, se eu tiver um b elevado a x, a derivada disso aí é b elevado a x ln de b. Aqui é o caso particular em que a base b é o número de Euler. Agora eu vou generalizar esse daqui. Se eu estiver com um logaritmo de x em uma base b, a derivada é 1 sobre x
e aqui é ln de b, multiplicando aquele x ali. Deixa eu reescrever assim, ó, 1 sobre x ln de b. Agora tem a da tangente. Se a função for a tangente de x, a sua derivada é a secante ao quadrado. Então, eu estou colocando aqui aquilo que, por exemplo, nas minhas provas, eu exigia que os alunos soubessem. E esse é mais ou menos um padrão. A derivada do arcosseno. Se a função for o arcosseno de x, a sua derivada é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Além do arcosseno, é importante o arco tangente. A derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E para fechar a lista, com as 12, tem o arco secante. A derivada do arco secante de x é 1 sobre o módulo da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Aí está a minha lista. Claro que existem várias outras derivadas, mas comece aprendendo aquelas que eu indiquei em vermelho, depois aquelas em verde, e depois você pode encarar o resto da lista. Aí, algo que tem que estar na ponta da língua de qualquer aluno de cálculo. Espero que tenha gostado. Visite o nosso site. Estará cheio de materiais em breve. E é isso daí.